Olá, sejam bem-vindos a este canal. Hoje a gente vai falar dos top 6 motivos de processos trabalhistas. É isso aí. Provavelmente vou quebrar esse vídeo em parte 1 e parte 2, porque vai ficar muito longo. Se você é empresário ou empresária, dono ou dona de pequeno ou médio negócio e gostaria de evitar possíveis acionamentos jurídicos no futuro, fica comigo até o final, porque não somente vou falar dos top 6 motivos principais, assim como quais são as práticas que profissionalizam e previnem casos futuros, riscos futuros de acionamento jurídico de processos trabalhistas, tá bom? Bora lá então já para o primeiro ponto. Antes de comentar aqui já sobre a questão de danos morais como sendo um dos top 6 motivos principais, eu quero trazer aqui para vocês, e eu vou pedir para a editora colocar um recorte de um artigo da Jus Brasil, mencionando que o Brasil é o top 1 mundial, em termos de país, que mais acumula quantidade de processos trabalhistas. Impressionante, né? Ganha até mesmo dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que você vai fechar suas portas e ir embora e fazer um sabático nos Estados Unidos, ou enfim, fazer um sabático na Europa? Pode ser. Mas o que isso significa só reforça que é importante você cada vez mais profissionalizar sua empresa, profissionalizar suas práticas para evitar esses riscos que é tão grande, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Então, bora aqui já para minha tela, falando sobre danos morais. O que é danos morais, gente? Um juiz, o que ele observa quando está avaliando um processo trabalhista contra você em relação a danos morais? Ele quer saber a repetição de padrões, repetição de comportamentos, hábitos dos líderes ou do próprio dono do negócio em relação aos funcionários. Que hábitos são esses que podem ser considerados danos morais? Xingar, gritar, ameaçar de uma forma que gere constrangimento e inferiorização, essa sensação de ameaça. Então, se o juiz ver que existem provas e testemunhas de que você fez sistematicamente ou seus líderes repetiram uma prática de ameaçar, mesmo que seja de uma forma muito velada, muito tranquila, do tipo, olha, tá na hora de você atualizar o perfil do LinkedIn, hein? Algo do tipo, mesmo que seja assim, num tom que parece ser sutil, mas que tem um tom de ameaça, feito isso repetidas vezes, pode ser considerado sim um dano moral. Então, como uma prática importante que eu digo para você, dono da sua própria empresa, é importante que você tenha o hábito de elogiar em público e feedbacks de orientação de uma forma particular. Você não vai dar bronca nem constranger o funcionário na frente de outros. O elogio é em público, orientação particular. Fechou? E cada vez mais, invista em treinamentos de boas práticas de gestão e feedback, caso você tenha uma equipe de líderes e você perceba que seus líderes às vezes dão essa deslizada, eles tentando dar o feedback, mas acaba ameaçando. Pior coisa é isso mesmo, a pessoa tem a intenção de orientar, mas tem um tom de ameaça. Não, existe sim mecanismos, métodos que ajudam a pessoa a mudar de comportamento, ter um patamar de excelência sem ameaçar, tá bom? Então bora lá, porque depois no futuro vou fazer um vídeo sobre isso, depois você procura aqui na playlist dedicado para empresários. Muito que bem, quais são as outras práticas que são consideradas danos morais? Uma das práticas que pode ser considerado como dano moral é a questão da revista. Você revistar os seus funcionários na hora de sair da loja ou na hora de sair da sua casa, caso seja uma empregada doméstica. Então é importante que você tenha muito cuidado com essa prática. Segundo ponto, instalação de câmeras em banheiros também pode ser considerado um dano moral, gerando constrangimento. Ah, mas Ale, eu já ouvi isso de empresários. Ah, mas Ale, eu não consigo confiar nos meus funcionários, meu amigo. Então é importante que você estabeleça uma prática que também profissionaliza de uma forma que você atraia pessoas honestas, tá bom? Então por isso que eu estou fazendo essa playlist dedicada para empresários, para que você possa depois olhar outros vídeos que estejam relacionados com criar empresas, criar equipes autônomas, honestas e de alta performance, beleza? Bora lá então, para não fugir muito do assunto. Outras práticas que podem ser considerado como dano moral, claramente assédio
assédio sexual, né? Então nem vou falar muito sobre isso, isso é meio que óbvio. Então dar em cima dos seus funcionários, ficar lá chavecando as pessoas, é considerado sim um dano moral. Por mais que a pessoa pareça que está te dando trela, é um ambiente profissional e não se espera que um dono da empresa ou um líder de uma área fique dando em cima das pessoas. Então, se tem isso, bane totalmente esse tipo de comportamento. Listas disfuncionais, então, por exemplo, se existe uma lista que expõe as pessoas, desde uma lista do tipo os piores funcionários, ou os funcionários mais lindos, ou gatos, ou as gostosas, enfim, esse tipo de lista também deve ser banido. Tira isso como uma prática, não é brincadeira isso aí, sabe? Outras questões que podem ser consideradas como danos morais. Gestantes trabalhando em locais insalubres. Eu tô aqui com a minha colinha, por isso que eu tô olhando para cá, tá? Então, gestantes que trabalham em locais insalubres. Danificar ou reter a carteira de trabalho também pode ser visto como um dano moral. Demitir funcionário por razões políticas. Então, muito cuidado para você que gosta de falar de política no ambiente de trabalho. Você está dando muita trela e espaço para o funcionário futuramente dizer que foi demitido porque votou ou tem uma preferência por um partido do que outro. Então, evite misturar esses temas sobre política no ambiente profissional, porque por mais que você tenha demitido por outras razões, a pessoa pode sempre alegar que houve uma perseguição. Então, evite, gente, não vamos dar sopa pro azar, não é mesmo? Um ponto que é importante que os empresários costumam me perguntar, Ale, por acaso, se eu tiver que dar um feedback mais contundente, mais forte, isso pode ser considerado como um dano moral? Se for algo pontual e específico, não. Então, se você está dando ali uma orientação mais forte, né, de uma forma contundente, principalmente se a situação pede urgência, se tem uma situação que exige um cuidado adicional, até mesmo que pode acabar gerando prejuízos em termos de segurança para os outros funcionários ou para o próprio funcionário e exige esse tipo de nervosismo, digamos assim, né, uma intencionalidade mais forte, isso não deve ser ou nem vai ser caracterizado como um dano moral. De novo, falando aqui, né, aquilo que eu comentei no início, o dano moral é sempre quando existe uma repetição, um padrão que se repete muitas vezes contra um funcionário ou uma categoria de funcionários, tá bom? Muito que bem, então, voltando para uma boa prática, elogio em público e feedback de orientação em particular. Muito que bem, então, vamos aqui para o segundo ponto que também mais gera processos trabalhistas. Horas extras, gente, horas extras. Você sabia que o conceito de horas extras vem do horas extraordinárias? Pois é. Extraordinário significa que aconteceu algum evento extraordinário que você precisa que os seus funcionários fiquem mais tempo. Quantas horas a pessoa pode ficar no máximo para denotar como horas extras? No máximo 2 horas a mais do cargo horário. Então, essa é a regra básica. Claro que tem situações muito específicas, dependendo do contrato de trabalho, etc. Mas de uma regra geral, de uma forma rápida, para orientar você, sem entrar nas minúcias de direito, vou te falar já, 2 horas por dia. E também respeitando a interjornada. O que significa interjornada? Significa o tempo em que a pessoa sai da sua empresa e depois volta novamente para o escritório, para o local de trabalho. Esse tempo deve ser de 11 horas para ser considerado como uma interjornada respeitada. Então, recapitulando, você não pode e não deve pedir para que as pessoas façam horas extras infinitas. E se a sua empresa está tendo muitas horas extras, o que o juiz observa? Ele está observando de que você está sobrecarregando os funcionários quando, na verdade, já deveria ter contratado uma pessoa adicional. Gente, eu sei, você vai ficar revoltado, falar, ai meu Deus, o Brasil não vai para frente, mas não é o ponto principal que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer exatamente como o juiz observa. E realmente, horas extras, gente, vem da palavra extraordinária. Vale sim você colocar na sua consciência como líder do seu negócio, perceber se não está na hora de contratar alguém para nivelar e até mesmo para que as pessoas continuem produzindo com qualidade. Trabalhar muito em excesso por longas horas, jornadas longas por vários dias e meses, pode sim comprometer a qualidade e a entrega do seu negócio. Então, aqui a gente vai falar sempre
sempre num tom de médio e longo prazo, que é onde você tem que estar olhando, tá bom? Como uma boa prática no sentido de horas extras, sem sombra de dúvida, é você aplicar o registro de ponto, você ter sistema de ponto. Por quê? Porque o sistema de ponto registrado é que vai te defender, você mostrar depois para o juiz, olha só, a pessoa está alegando que houve um abuso de horas extras ou que ela não foi paga de uma forma correta em relação às horas extras, está aqui, ó. Quantidade de horas trabalhadas naquele dia e naquele mês e que foram pagas naquela folha de pagamento. Então você tem provas, é papel, é documento. Isso demonstra para o juiz que você está profissionalizado, que você está preparado, que você é uma pessoa com uma empresa diligente e organizada. Então tem pouco espaço para esse tipo de descontrole de horas, entende? Que tem pouco espaço para abusos de horas em relação às horas trabalhadas dos seus funcionários, tá bom? Então bora lá agora para o terceiro ponto entre os 6 principais motivos que geram processos trabalhistas. Terceiro ponto aqui tem a ver com desvio ou acúmulo de função. O que é desvio ou acúmulo de função? Já vou dar exemplos para ficar muito claro, mas basicamente é um desequilíbrio quantitativo e qualitativo em relação às atividades que foram previamente combinadas. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, se você tem uma loja de roupas, uma loja de cosméticos, lojas de perfume, o que for, e você tem um vendedor, e você pede para esse vendedor constantemente cobrir o caixa, de fazer esse vendedor ficar lá cobrindo também a função de caixa, pode ser sim considerado como um acúmulo de função. Por quê? Porque você está fazendo com que aquele vendedor perca a comissão de vendas, não execute de fato aquilo que ele veio fazer, que é vender, auxiliar os clientes, e pede para ele fazer uma função que é muito mais complicada, que é uma função que tem a ver com confiança, que é fazer contagem de dinheiro do que entra e sai no caixa. Então, isso sim é considerado como um acúmulo de função, porque está prejudicando o funcionário. Então, muito cuidado quando você pede para o seu vendedor assumir uma posição de caixa, tá bom? Vou dar um exemplo agora de desvio de função. Então, por exemplo, se você tem uma escola de informática, vou dar um exemplo, tá? Não sei se ainda existe escola de informática, mas você tem uma escola de informática e você tem os professores da escola de informática. Mas assim, você vê que a sua empresa não está indo muito bem e você pede para que um dos funcionários, um dos professores, ele deixe de ser professor e passa a ser recepcionista da escola, simplesmente porque você não quer demitir aquele professor, e aquele professor também aceita, né, aquela situação pelo medo de ficar sem o emprego, aceita ser recepcionista. Isso sim é desvio de função. Então, muito cuidado, porque isso também gera um acionamento jurídico, porque você desviou a função inicial daquilo que estava no contrato de trabalho e colocou em uma função que para o professor de informática não tem nada a ver, numa função de recepção, tá? O que você pode fazer para evitar situações ou evitar acionamento jurídico que tem a ver com desvio ou acúmulo de função? É você ter planos de cargos e salários estruturados e ter também, obviamente, o contrato de trabalho bem claro, um papel que esteja documentando as atividades e tarefas daquela função. É super importante isso, novamente, gente, isso é uma forma de profissionalizar a sua empresa, de forma que você demonstre para o juiz que a sua empresa é profissional e diligente, organizada, que não existe espaço para meia dúvida, entende? Que você é muito claro, muito direto, né? Que não tem nem nada a esconder. Então, quando você apresenta esse tipo de documento e faz parte da prática do dia a dia, isso gera muito mais uma percepção positiva do juiz. Agora, vamos supor que você tem uma situação de logística, você é dono de uma empresa de logística com carga e descarga de caminhões. E você pede para o motorista do seu caminhão para manter o caminhão limpo sempre, então manter o caminhão, né, varrido, limpo, e também ajudar na carga e descarga de algumas mercadorias, caso ele chegue no destino.
Isso pode ser considerado como um desvio de função ou acúmulo de função? Não. Isso é considerado como acúmulo de tarefas, faz parte das tarefas daquele motorista que você contratou a manter o caminhão e também a ajudar na carga e descarga. Então, é um acúmulo de tarefas e isso tem que estar escrito no contrato de trabalho. Claro, gente, cada categoria, cada sindicato espera-se um tipo de solicitação de atividade. Então, é importante que você fique atento ao que aquele sindicato, aquela categoria, né, realmente orienta para as pessoas que são sindicalizadas ou aquele sindicato daquela categoria. É importante, por mais que o seu funcionário não seja sindicalizado, é importante que você respeite essas regras também, tá bom? Mas é importante só para trazer aqui para você a diferença entre o que é desvio ou acúmulo de função de acúmulo de tarefas, porque você com certeza já deve ter passado por uma situação dessa em que você pede para o funcionário fazer uma coisa e o funcionário fala, não, mas isso é desvio de função. Não, você precisa ter discernimento, você precisa ter orientação, clareza se aquilo é uma tarefa adicional esperada daquele papel ou se de fato é um desvio ou acúmulo de função. Então, ter isso claro é fundamental, tá bom? Então, por aqui a gente encerra a parte 1. Te vejo na parte 2. Fui!